Olá, turminha do Colégio Domínio. Aqui é a professora Vaniele e hoje vamos falar sobre um pouquinho da origem da Páscoa. Isso mesmo. Vocês sabem qual é a origem da Páscoa, desse acontecimento tão importante e festejado pela gente? Então vamos conhecer um pouquinho sobre a origem da Páscoa? Vamos lá? Bom, muitos acham que a Páscoa ela só comemora quando a gente ganha o ovo de Páscoa da mamãe e do papai, quando a gente come muito chocolate, não é mesmo? Só que a Páscoa, ela vai além disso, certo? Ela representa a morte de Jesus Cristo na cruz por mim e por você. Isso mesmo, a Páscoa, ela é uma das histórias mais lindas de amor que existe. Pois Deus, Ele enviou o seu Filho amado, o seu único Filho, para morrer por nós. A partir que Jesus morreu por nós lá na cruz, a gente pode viver hoje feliz com o nosso papai, com a nossa mamãe, com os nossos amigos e com todas as pessoas que a gente ama. Jesus precisou morrer para a gente poder viver. Só que eu tenho um segredo para contar para vocês. Jesus não ficou morto, pois ele ressuscitou ao terceiro dia. Isso mesmo. E hoje ele está vivo, vivo em nossos corações, junto com o Papai do Céu. E eu quero deixar aqui um versículo para vocês. Lá, tá na Bíblia, certo? Essa é a Bíblia da tia Vani. E esse versículo tá lá em João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Por isso que Deus entregou o seu Filho, para que todos nós possamos viver. E a Páscoa, ela é a comemoração disso. A Páscoa, ela representa amor de Deus por nós, certo? Eu também quero deixar aqui para vocês o que cada letrinha representa da palavra Páscoa. Vamos lá? A letrinha P representa P de passagem. A passagem de Jesus aqui na Terra. Porque Jesus, ele passou um período aqui na Terra. Ele viveu como nós. Então, P significa P de passagem. A letrinha A. A letrinha A significa A de amor. O amor que Deus teve conosco ao entregar o seu Filho para morrer lá na cruz. S. A letrinha S significa S de Senhor, que Cristo é o nosso Senhor. A letrinha C significa Cristo, que é o nosso Papai do Céu. A letrinha O significa O de orientador. Quem é o nosso orientador? Deus, que nos orienta sempre no caminho que devemos andar. E o A, o último A, significa A de alegria, A de amizade. Então, todas essas palavrinhas formam a palavra Páscoa. E Páscoa significa isso, o amor de Deus por nós. E hoje nós celebramos a Páscoa com muita alegria, pois convivemos e temos as pessoas que amamos bem pertinho da gente para comemorar a Páscoa. Então, eu desejo aqui uma feliz Páscoa para vocês. Que vocês possam comemorar esse dia com muito amor, com muita alegria, ao lado das pessoas que você ama. Um grande beijo! Oi, turminha do Colégio Domínio, aqui é a tia Lidiane e eu estou aqui para continuar contar para vocês um pouco sobre essa história da Páscoa, O que é a Páscoa, por que a gente comemora a Páscoa. E eu venho falar sobre um fato importante, um fato importante que comemoramos durante a Páscoa, nesse período, a Semana Santa, O calendário litúrgico praticado pelos católicos acompanha a aproximação da Páscoa com muita devoção. A preparação da Páscoa, é realizada no decorrer da Quaresma, que começa lá na quarta-feira de cinzas, quando termina o Carnaval, certo? Que é aquele período de 40 dias que a gente se prepara para receber a Páscoa, certo? Aí um fato importante que acontece nessa preparação
né, para a Páscoa é a Semana Santa, né, que é uma tradição que busca relembrar os passos de Jesus durante a sua última semana, passando por sua crucificação até a sua ressurreição. Na tradição católica, a Semana Santa é iniciada no Domingo de Ramos e relembra a chegada triunfal de Jesus em Jerusalém, a entrada dele em Jerusalém na semana em que ele é morto, certo? A Semana Santa também relembra a última ceia, na Quinta-feira Santa. Essa foi a última ceia de Jesus com seus discípulos e ela foi realizada durante a celebração judaica citada de Pessagem, que é aquela celebração que era comemorada antes da Páscoa, como a gente conhece, que vocês já ouviram a história, né? A Páscoa, que era comemorada pela libertação do povo do Egito, né? Aquela passagem do povo do Egito, a libertação do povo do Egito por Moisés. Então, eles estavam ali naquela Quinta-feira Santa, Jesus e seus discípulos, comemorando essa passagem, essa Páscoa, com uma ceia. Nela, Jesus anunciou, né, que um dos seus discípulos o trairia e que outros fugiriam perante a sua perseguição. Na Quinta-feira Santa ainda é realizado o rito do lava-pés, como forma de relembrar o ato de Jesus de abaixar-se para lavar os pés de seus discípulos no local em que eles tomavam a ceia. O ato é entendido dentro da crença cristã como uma demonstração de um dos importantes mandamentos de Jesus, que é amar uns aos outros como a si mesmo, certo? Ainda na quinta-feira, né, durante a celebração da ceia, Jesus foi preso como resultado da traição de Judas Iscariotes. No dia seguinte, nós temos a Sexta-feira Santa, que é o dia em que ele é torturado e condenado à morte. Aí então, crucificado, certo? A tradição cristã costuma ensinar esses momentos, né, esses últimos acontecimentos da entrada de Jesus em Jerusalém no domingo, na quinta-feira, o lava-pés, a ceia, a morte e a ressurreição de Cristo é celebrado com peças teatrais, conhecidas como Paixão de Cristo. Depois de condenado, Cristo ele é crucificado em uma colina chamada Gólgota. Ainda na Semana Santa, o dia seguinte à crucificação é conhecido como Sábado de Aleluia. Nesse dia, as pessoas costumam, né, realizar orações, né, para se purificar, certo? E o último dia da Semana Santa, que é o dia que nós comemoramos a Páscoa, essa passagem de vida, de morte para a vida, nós comemoramos no domingo, que é o dia que Jesus ressuscitou, certo? E assim a gente encerra a Semana Santa com a ressurreição de Jesus no domingo, que é o dia que nós comemoramos a Páscoa, certo? Eu espero que vocês tenham gostado, né, da história aí da Semana Santa, tenham aprendido um pouquinho mais sobre essa comemoração tão importante que é a Páscoa na vida dos cristãos, principalmente, certo? Que não é só aquela história de ovo, de chocolate, de coelhinho, né? Isso daí a gente pode até fazer, mas sempre lembrando do principal acontecimento dessa semana, que foi a morte e a ressurreição de Jesus para nos dar salvação e vida eterna, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Vamos continuar acompanhando tudo que a gente tem para mostrar para vocês aqui no colégio, tá bom? Beijinhos, tchau, tchau. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cliciane e vim falar para vocês sobre alguns símbolos da Páscoa. O peixe é um dos símbolos mais antigos da Páscoa e ele simboliza a vida e a fé das pessoas em Jesus Cristo. Para os cristãos, o Cordeiro é o próprio Jesus Cristo que se sacrificou para tirar os pecados do mundo. O círio pascal é uma vela branca que é acesa no período da Páscoa e representa a luz de Cristo. O pão e o vinho
representam o corpo e o sangue de Cristo e simbolizam a vida eterna e a ressurreição. O coelho foi incorporado à Páscoa com o passar do tempo, pois para muitos povos ele representava a fertilidade e o ressurgimento da vida. O ovo também é um símbolo da Páscoa e ele representa o começo da vida. Alguns povos presenteavam seus amigos com ovos, desejando-lhes uma passagem para uma vida feliz. A partir desse costume é que surgiram os primeiros ovos de Páscoa. Oi, eu me chamo Tia Sara e trouxe hoje aqui uma história para vocês. Vocês querem ouvir? E a história que vocês vão ouvir agora, história da Páscoa, porque estamos no momento de Páscoa. E a história que eu vou contar para vocês é de um rei muito amado. E um rei que ensinou a todos o que é o real sentido da Páscoa. Quer ouvir? Então vem cá. E eu trouxe aqui um livro sem palavras. Antes de começar a história, você vai esfregar suas mãos e vai soprar. Dizem os contadores de histórias antigos que quando sopra antes de uma história, as palavras entram nos nossos ouvidos e aí chega até o coração. Então agora, atenção, porque vai começar a história do rei. De um rei lindo, cheio de amor. E esse rei vivia em um local muito lindo. A casa dele era gigante, cheia de ouro, representado aqui pela cor amarela. Tinha também muitas riquezas, né? Mas a riqueza principal é que ele tinha uma família linda que todos os dias abraçava ele. E ele também tinha amigos, muitos amigos. Mas um belo dia, o rei descobriu que ele tinha uma grande missão. Ir até a terra. E sabe fazer o quê? Tirar o pecado das pessoas. Vocês sabem o que é o pecado? O pecado é quando o nosso coração está cheio de tristeza. O pecado é quando nós desobedecemos o papai, a mamãe, não cumprimos com os nossos deveres. Quando nós respondemos os adultos. E aí a terra estava cheia de pessoas assim, com o coração escuro, cheio do pecado. Mas eram pecados mais pesados. E aí o rei teve que vir para a terra. Quando ele chegou na terra, sabe o que aconteceu? Colocaram nele uma coroa cheia de espinhos. Pois é. E essa coroa machucou muito ele. Ele derramou muito sangue. Colocaram ainda uma cruz enorme, muito pesada para ele carregar. Ele andou muito, durante muito tempo, carregando a cruz. Tudo porque as pessoas estavam cheias do pecado. E era muito pecado. Ele sofreu muito na cruz. Colocaram ele lá na cruz, crucificaram ele, na verdade. Colocaram pregos nas mãos deles, martelaram as mãos. E dele saía muito sangue. Mas aquele sangue que saiu deixou, sabe como? Assim as pessoas. O coração das pessoas que estavam escuro passou a ser branquinho e limpinho. Porque Jesus Cristo, que é o Rei, veio aqui à terra para limpar o coração das pessoas do pecado, né? E é como eu já falei, o pecado é quando
as pessoas estão com o coração muito sujo. Mas para que isso pudesse ter acontecido, o rei teve que descer e ser crucificado, para deixar as pessoas com o coração mais limpinho. E aí então, quando as pessoas estavam com o coração puro, limpinho, passaram a viver novamente e aprenderam que na Páscoa o verdadeiro sentido é amor, é a fraternidade, é ajudar o próximo, é partilhar o pão e acreditar que podemos viver sim, uns com os outros, amando o próximo como a si mesmo. O verdadeiro sentido da Páscoa é acreditar em um novo amanhã. Feliz Páscoa para você e toda a sua família. Entrou por uma porta e saiu por outra. Quem quiser que conte outra. Tchau.